Rose, já existe uma articulação do PT em relação à presidência da Câmara Federal em uma eventual eleição de Lula. Marcelo Ramos é um dos cotados? Essa informação é trazida hoje pela coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. O PT já faz um mapeamento de possibilidades para a presidência da Câmara dos Deputados e o nome do deputado amazonense Marcelo Ramos está nesta lista de cotação. Há também a citação de um outro nome, de Luciano Bivar, que nós entrevistamos lá na Rádio Difusora. Ele é o presidente do União Brasil. Ele era pré-candidato à presidência e numa articulação que envolveu aí o ex-presidente Lula, ele retirou a candidatura dele. Ele se retirou da disputa deste ano. E já deu declarações, né, que eles estarão sempre com a democracia. São declarações que dão a conotação de que não deve apoiar o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em função da forma como ele atua, da fala dele, dos ataques dele, o colocarem na dinâmica e o contexto dessas reações de todas as bandeiras que está se posicionando em defesa da democracia, né? Não é os opositores que estão fazendo isso dele. Ele próprio faz isso dele desde que ele assumiu a presidência da República. Não só dele, né? Infelizmente faz de todas o que a gente vê de fragilidade hoje no Estado brasileiro. Bom, voltando aqui às possibilidades na Câmara de Deputados, o que a gente pode perceber? Da importância da projeção que o Marcelo Ramos ganhou, nesse sentido de articulação política, de perfil de atuação dele. Ele, no primeiro mandato, já virou vice-presidente da Câmara, então ele tem essa capacidade de articulação. Eu tenho um bastidor dessas informações aí que o painel também traz. Essas conversas a respeito da possibilidade que o deputado amazonense esteja nessa lista de favoritos do PT para uma possível presidência da Câmara dos Deputados, fez parte da pauta aqui da conversa quando Zé Disseu esteve em Manaus, conversou, você lembra, com o Valdemir Santana, conversou com uma série de lideranças do Estado do Amazonas, o senador Omar Aziz, também esteve presente João Pedro, que é suplente de Omar Aziz, né, na disputa ao Senado. Então, este assunto esteve numa das pautas de conversa dele, sim, e você vê que a importância que tem Zé Disseu, claro, é alguém com muita informação, ainda muito articulado, um dos cérebros na articulação da esquerda, e isso, claro, é sempre positivo quando aparece o Marcelo Ramos, é positivo para ele. Mas, como dizem no meio político, antes de ter a pipoca, precisa ter o milho, ou seja, Marcelo Ramos precisa se reeleger e o Lula precisa virar presidente. Aí sim, eles podem pensar em colocar aí na rua essa lista, né, de possibilidades de dirigir a Câmara dos Deputados. Lembrando, né, Rose, que Marcelo Ramos está num partido, o PSD, que tem outros nomes muito fortes, né, nessa corrida aí a uma vaga na Câmara Federal, né? Para citar alguns, tem aí 2 deputados federais, o Sidney Leite, o Átila Lins, outros nomes fortes também sendo cotados, né, em relação a essa eleição. Então fica bem acirrada essa disputa, né? E como você falou, antes de ter a pipoca tem que ter o milho mesmo, né? Eu já vi a gente trouxe o professor Afrani, a gente precisa fazer uma nova rodada de conversa com ele, mas eu já vi a opinião dele aqui na Band News, já vi a do Durango Duarte em outros veículos de comunicação, dizendo das possibilidades de eleição, né? Ou de que nomes que vão ser realmente capazes de conquistar as vagas. São 8 vagas para deputado federal. A gente viu o sufoco que foi para todas essas chapas se articularem em função das limitações da legislação eleitoral e aquela dança das cadeiras, que colocou no PSD 3 deputados federais disputando no PSD a eleição deste ano. Então, as projeções todas indicam que o PSD elege 2, bem lembrado. 2, e lá tem 3 deputados federais, Marcelo Ramos, o Sidney Leite e o Átila Lins. O Átila Lins, que tem sido sempre, historicamente, uma potência muito grande no interior do estado, de votos, de articulação, de base com prefeitos do interior. Sidney Leite também tem uma base muito forte em Maués, mas
se projeta para outros municípios. A gente já entrevistou o Sidney Leite algumas vezes aqui, a gente sabe que ele teve uma atuação, um mandato muito efetivo em relação à municipalidade, tem essa sua articulação. E o Marcelo Ramos, nessa capacidade dele, né, de articulação nacional, de projeção, e também não saiu do interior do estado, além de se fortalecer com outras lideranças, como o Omar Aziz, como o Sinésio Campos, que é presidente estadual do PT, mas a gente vê que as agendas do Sinésio no interior são cumpridas muito mais com o Marcelo do que com o Zé Ricardo. Então a gente tem 3 nomes muito fortes e tem as fragilidades que eles devem enfrentar desta eleição. Por exemplo, a Átila Lins tem um desafio muito grande em relação ao tamanho que tomou ali o filho do ex-prefeito Adair Pinheiro, o que foi prefeito de Quari, que foi caçado. Exatamente, o Adair Pinheiro, filho. Oi? Não, estava só completando, Adair Filho. Exatamente, eles romperam, a Átila Lins tinha uma grande ligação com eles, então os votos de Quari, de Tefé, né, de municípios dos arredores da influência dessa família, já não vão mais para o Átila, vão para a campanha do Adair Filho, que essas pessoas que fazem projeção e pesquisa de votos, e aí eu cito Durano Duarte e a Fran Soares, dizem que há uma grande possibilidade do Adair Filho se eleger como deputado federal. Então o Átila perde um pouco essa quantidade de votos. Há também uma outra dinâmica, que é prejuízo para o Átila Lins, mas para outros parlamentares também. Eles muitas vezes tinham como base o município inteiro. Com a dinâmica das emendas parlamentares, os prefeitos, para não perderem emendas de nenhum dos deputados, eles meio que dividiram as bases deles, né? Então, vamos dividir aqui um pouco para cada um os apoiamentos nessas bases eleitorais, que fragmenta, né, a força de alguns parlamentares, incluindo do Átila também.